Slow Coach Planificação, tô aqui para gravar um vídeo para você. Isso mesmo, é história de padaria. Claro que eu resolvi modificar, resolvi inovar. Claro que eu vou contar cada dia histórias diferentes para você. Talvez você vai rir, talvez você vai chorar, talvez você vai achar inusitado, talvez você vai achar muito engraçado, talvez você pode chorar, talvez você pode me odiar também, você que tem a padaria aí. Mas claro, não acontece todos os dias, não acontece, talvez não aconteceu nunca mais, mas é uma história que eu gostaria de contar para você, certo? História de padaria, acontece em padaria, claro que eu tenho que contar para você que come pão, para você que está todos os dias em padaria, para você que tem padaria. É história legal, é história diferente, é história de vida, é Juninho Slow. Vamos lá, essa história aconteceu há anos, quando eu tinha acabado de entrar na padaria. Muito inusitado, um padeiro que trabalhava comigo lá, eu era auxiliar, eu estava iniciando em padaria. Muito legal, a padaria vendia muitos pães, a padaria vendia milhares de pães, a padaria vendia muito pão. Um certo dia o padeiro chegou bêbado na padaria, e eu tentando conversar com ele, não conseguia conversar. E foi a hora dele fazer o pão da tarde para outro dia. Ou seja, geralmente quem tem padaria sabe que produz o pão num dia, para o outro dia ele vai fermentar durante a noite, né? No outro dia, de manhã cedo, vai estar assando esse pão. O que aconteceu? O padeiro chegou muito bêbado e ele tinha comido sardinha, muita sardinha. Você sabe o que é sardinha. Ele comeu e estava passando mal. Só que a maceira da padaria era muito grande. A amassadeira cabia 150 quilos de farinha na época. Ou seja, ele foi e fez a marcação, 3 sacos de farinha. 3 sacos de farinha. Imagina o que é 3 sacos de farinha. Cada saco de farinha dá em torno de 1.200 a 1.300 pãezinhos. Imagina o que seria mais de 3.000 pães para o outro dia. Assim que ele acabou de marcar na amassadeira, veio um mal-estar nele. O que aconteceu com ele? Ele vomitou na amassadeira. É isso mesmo. Ele vomitou. Ou seja, o que vai acontecer? No outro dia, eu falei, vai jogar fora. Jogar fora nada, ele não estava aguentando trabalhar, ele estava derrubado, eu não sabia fazer nada, eu não sabia trabalhar, eu estava ali de ajudante com ele. É história verídica que aconteceu, de fato aconteceu, né? Claro que hoje existe fiscalização, claro que existe muitas coisas hoje que, né, não permite, né, uma situação dessa, mas aconteceu, foi fato, foi verídico, foi real, aconteceu. Ele vomitou na amassadeira, isso mesmo, ele vomitou na amassadeira, ou seja, a massa continuou batendo, aquela sardinha desceu tudo em cima da amassadeira. E ele continuou tocando, eu não acreditava, eu tinha 11 anos de idade, 10 para 11 anos de idade, eu não acreditava que ele iria fazer o pão. Só com medo do patrão reclamar, com medo do patrão brigar com ele, o que ele fez? Ah, ele bateu a amassadeira, ele cilindrou aquela massa, ele modelou aquela massa e o pão ficou cheio de pintinhas. Isso mesmo, o pão ficou cheio de pintinha, aquele cheiro, aquele mal-estar na padaria. Eu não aguentando, não podia falar nada, eu era auxiliar dele, ajudante dele, eu tinha que apenas ajudar. Ou seja, no outro dia, ele chegou de madrugada, ele viu a besteira que tinha feito, mas ele não poderia jogar massa fora. Ali tinha entregas para fazer, entregas de fábricas, entregas de indústrias, e tinha o pão do balcão. Ou seja, começou a assar aquele pão com cheiro de sardinha. Começou a inundar a padaria. E eu passando demol, sentindo aquele cheiro horrível de sardinha. Ou seja, começou a distribuir os pães, colocar o pão no balcão para vender. Aquele pão começou a vender, o pão ficou bonito. O pão abriu testando, o pão ficou aquele pão bonito. Mas ele começou a vender, a padaria vendeu o pão todinho. Ou seja, passou por isso mesmo. Uma história verídica que aconteceu. No outro dia, os clientes chegaram na padaria procurando aquele pão de sardinha. Ou seja, todo mundo gostou do pão de sardinha. Ou seja, aquele pão, aquele vomitado aconteceu do padeiro lá. Aconteceu esse fato na padaria há anos e anos e anos, eu era auxiliar. E agora eu vou estar contando para vocês aqui, cada dia, meu canal vai ficar diferente. Vou contar histórias que aconteceu dentro de padaria, histórias que aconteceu em minhas padarias, histórias que aconteceu, né, em várias padarias que eu trabalhei. E eu vou estar contando para vocês aí. É uma história, é um fato que eu queria contar para vocês. É diferente? É o pão com sardinha, é o pão de francês com sardinha. É história, é Juninho Slow, é vida de padaria. Até mais.